Vamos terminar com um abraço do Lula de novo. Agora o celular aí. A voz trabalhadora, Lula, tá aqui com você, é normal? Dá um salve pra voz trabalhadora. Um abraço de trabalhadores e trabalhadoras. Liga aí, Lula. Lula aqui, Lula. Sensacional. Subi esse vídeo aqui, ó. Quando a gente quiser se animar, vamos botar esse vídeo aqui, ó, do abraço do Lula para trabalhadores e trabalhadoras. Sensacional. Deixa eu puxar esses vídeos aqui. Eu tenho 2 vídeos para repercutir com vocês, pessoal. Desse episódio aqui em Porto Alegre, ó, que foi algo lamentável, né? Lamentável o que aconteceu aqui em Porto Alegre. Vamos trazer uma reportagem da Rede TVT, ó, para começar esse tema aqui. Alegre, 5 vereadores e um deputado foram atingidos por balas de borracha e spray de pimenta na Câmara da capital gaúcha. Parlamentares foram atacados pela Guarda Municipal quando acompanhavam manifestantes que tentavam entrar na casa para acompanhar uma votação. A sessão na Câmara previa um debate sobre a concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgoto à iniciativa privada. Quem tem informações para a gente é o repórter Guilherme Oliveira, que acompanhou e tem detalhes sobre o que aconteceu. Bom dia, Guilherme. Conta mais para a gente. Bom dia, Thalita, espectadores da TVT. Um dia triste para Porto Alegre, que já foi a capital do Fórum Social Mundial, pelo seu exemplo de democracia, né, através do orçamento participativo. Ontem foi um dia fatídico aqui para nós gaúchos, viu, Thalita? A comandante Nádia, né, presidente da Câmara de Vereadores, assumiu a presidência esse ano e, em seu discurso, ela prometeu que iria abafar a esquerda. E ela está cumprindo com o que prometeu. Então, ontem, né, era um dia bem importante da Casa Legislativa que ela preside. Primeiro, porque o prefeito Sebastião Melo foi lá entregar a proposta de LOA, né, da Lei Orçamentária Anual. Então, isso aí fez com que ela também quisesse mostrar serviço para ele, né? E também tinha 2 votações polêmicas ontem, que deveriam ter ocorrido na Câmara. Uma delas sobre a questão dos carrinheiros, viu, Thalita? Porque aqui tem um projeto de lei que visa restringir o trabalho desses companheiros, aí, desses trabalhadores, que eles não possam, então, exercer essa função de lidar com o lixo aqui da capital gaúcha, limitando isso só ao DMLU, que é o Serviço Municipal. Então, os carrinheiros foram para a Câmara cedo ontem, Thalita, para ver se acompanhava essa votação, e com a presença do Sebastião lá e esses trabalhadores humildes, a comandante Nádia não teve dúvida e chamou o pelotão de choque da Guarda Municipal aqui de Porto Alegre. A nossa equipe esteve lá ontem e conversou com um carrinheiro que foi agredido. Gostaria de chamar essa entrevista agora. E a comandante Nádia simplesmente colocou o choque da Romu para inibir a nossa entrada, onde que nós fomos recebidos a tiros de borracha. Está aqui para provar, né? Tomei um aqui, tomei um nas costas, um na parte das nádegas. E foi um absurdo. Esses fascistas nos atropelaram mesmo, mas atropelaram gente trabalhadora. Então, como tu falavas, Thalita, tiveram parlamentares, né, vereadores, deputados que foram agredidos da oposição e estão pedindo agora a cassação da comandante Nádia, porque ela ativou esse sistema de segurança, que é algo inusitado na Câmara, avisou os demais parlamentares poucos minutos antes de estabelecer esse protocolo de segurança. A dona Nádia, nós temos que parar de chamar essa senhora de comandante, que ela não é comandante de nada. Comandante ela é lá no batalhão dela, se for a dona Nádia. Então nós temos que parar de chamar essa senhora de comandante. E aqui o que o Guilherme Oliveira está trazendo aqui, grande jornalista Guilherme Oliveira, lá da Casa Diógenes, filho do Diógenes Oliveira, um grande lutador, né, um grande quadro da esquerda brasileira, lutou muito contra a ditadura militar, o pai desse grande camarada aqui, o Guilherme. A Nádia, a dona Nádia, estabeleceu um protocolo que fechava a Câmara dos Vereadores de uma hora para outra, sem comunicar com antecedência os próprios vereadores. É isso que aconteceu aqui em Porto Alegre. Porque se votaria lá uma questão que prejudicaria os catadores e a nossa água. Eles estão querendo entregar a Companhia de Água de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água.
É isso que está em jogo aqui em Porto Alegre. E deu no que deu, né? É aquilo, como diz o ditado, quem semeia vento, colhe tempestade, né? Ontem, então, ela está sendo considerada a principal responsável por esse ataque aos parlamentares e aos trabalhadores, ela que é da Polícia Militar aqui de Porto Alegre e se auto-intitula comandante. Outros trabalhadores que estavam lá e também foram agredidos são os servidores do Departamento Municipal de Água e Esgoto aqui de Porto Alegre, porque ontem, Thalita, também estava na ordem do dia o projeto que visa privatizar o departamento. Então, os trabalhadores foram para lá para tentar acompanhar a votação, também foram impedidos, também foram agredidos, e a nossa equipe falou, então, com uma das dirigentes dessa luta, a Sandra, gostaria de chamar essa sonora também. Na verdade, eles estão com medo da representatividade do povo. O que acontece? O povo está se manifestando contra esse projeto. E ela tem medo de que vai ter que fazer tudo, né, no autoritarismo, que é o que eles estão fazendo agora. Né? Se eles levarem em consideração as audiências, como eu disse, esse projeto está rejeitado. Né? E eles têm medo que também tem vereadores que da base do próprio governo que já disseram que não votam enquanto não estiver claro o que eles querem votar. Porque eles não sabem nem o que eles estão votando. Isso é um cheque em branco. Não se diz o que realmente vai acontecer com o saneamento da cidade. Então, a votação ontem foi suspensa, a sessão teve que ser encerrada, né, devido a esse caso de violência. Muito mal-estar na Casa Legislativa. Olha, não tem mais clima, oposição em situação de estar no mesmo espaço. E ontem foi a prova cabal, né? Ontem foi definitivo essa atitude da comandante Nádia, que tentou, então, fazer uma votação ali após. A dona Nádia, Guilherme, não usa mais o comandante. É ela que se auto-intitula comandante. A dona Nádia não é comandante de nada. Não é comandante na Câmara dos Vereadores, não é comandante de nada em Porto Alegre. No máximo lá dentro do batalhãozinho dela. Portas fechadas, 2 projetos antipovo aqui em Porto Alegre, né? Proibir o trabalho dos carrinheiros e privatizar o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Como a base governista não tinha votos e aqueles que são do governo estão com medo de votar esses projetos polêmicos, a medida da comandante Nádia, em consonância... Olha as imagens que estão passando ali do lado, cara. Aquilo ali é a Guarda Municipal tratando com as pessoas que queriam entrar na Câmara dos Vereadores. A gestão de Sebastião Melo foi, então, colocar o pelotão de choque da Guarda Municipal e resultou, então, nessas cenas lamentáveis aí que chocaram o Brasil, Thalita. Bota lamentáveis. Né? Puxa vida, Guilherme, muito obrigada pelas informações que você traz aqui pra gente. Vou seguir repercutindo, inclusive, aqui no estúdio, viu? Mas já te agradeço pelas informações. Bom trabalho por aí. Muito boa. Eu vou aproveitar para chamar o nosso convidado especial de hoje, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A gente vai conversar sobre a proposta de emenda à Constituição apresentada por ele, que trata da redução da jornada de trabalho, está em tramitação ali na CCJ do Senado. Mas antes, eu queria ouvir o senador, se me permite, senador, sobre essa situação em Porto Alegre. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Thalita. Satisfação de estar aqui com você nesse momento. Eu de Brasília, né, não estou na capital, e eu assisti um pouco aqui do programa, e lamentável, né? Eu vi os trabalhadores sendo espancados, muito ali nas costas, nas nádegas, como ele falou, por um ato arbitrário, absurdo. Eu sou gaúcho, né? E estou com 75 anos de idade, fui sindicalista há muito tempo, e tive atividades em Canoas, Porto Alegre, em Caxias, no polo petroquímico, e nunca vi uma covardia como essa, chegar espancando, batendo. Eu sempre estava nos movimentos, conseguia mediar, mediante o equilíbrio, inclusive, dos policiais também. Mas como a ordem foi, eu acho, bater, tirar de qualquer jeito, os trabalhadores que estavam ali defendendo uma causa justa, eu estou indignado, porque eu vi aqui por vocês, eu não tinha ainda visto o que estava acontecendo. E a atuação arbitrária da presidenta da Câmara lá, que se auto-intitula comandante Nádia. Por isso que o movimento que eu já vi aqui, eu quero só complementar, já que você ajudou, que há um movimento agora para ela responder pelos atos ali, que pode ser até o afastamento. Lamentável, dona Nádia, lamentável. Não tinha visto essa matéria completa ainda. Bom ouvir o senador Paim, né? E a gente teve um deputado estadual gaúcho aqui, o Miguel Rosseto, que ele é muito conhecido, que ele foi ministro da cidade do governo Lula, lá em 2008, 9, 10.
foi ministro da Dilma também, foi candidato a prefeito de Porto Alegre, governador, foi deputado federal muito tempo. Miguel Rosseto está com 65 anos, levou 3 tiros de bala de borracha nas costas da guarda da dona Nádia e do prefeito de Porto Alegre. Temos uma fala muito boa aqui, para completar esse tema, do deputado Miguel Hadi. Miguel Hadi falando sobre essa questão. E que já fui vereador, assim como a deputada Sofia já foi vereadora aqui da nossa capital. Me preocupa demasiadamente a postura da presidência da Câmara de Porto Alegre, da vereadora Nádia, que considera que a Câmara é sua propriedade. A Câmara Municipal de Porto Alegre pertence ao povo de Porto Alegre e uma presidência, no meu entendimento, ela deve dialogar com todas as forças. A presidência de uma casa legislativa não pertence a uma ideologia, não pertence a um partido e deve dialogar com todas as forças, independente de concordância ou não com as pautas. Isso é básico da civilização, é básico da democracia e não pode agir como se fosse a sua propriedade. Então, em primeiro lugar, alguém que se considera comandante coloca isso à frente do seu cargo, me preocupa demasiadamente numa democracia. Outro ponto que me preocupa demasiadamente numa democracia é um vereador que utiliza o nome de um torturador para dizer internamente, primeiro, para se eleger com essa pauta, e segundo lugar, coloca um argumento interno dentro da Câmara pedindo a liberação do porte de arma de fogo para que ele transite dentro da casa armado. Com qual objetivo? Atirar contra as pessoas que estão ali, atirar contra quem está divergindo. Eu já tive conflitos, inclusive físicos, dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, com um grupo antivacina que utilizava suásticas lá dentro. Bom, tudo certo no sentido de que houve um confronto, as partes foram retiradas e é isso que tem que acontecer num processo democrático. Não pode, a priori, a presidência da Câmara Municipal proibir a entrada de pessoas que têm os seus direitos atingidos pelas políticas que são votadas lá. Não pode acontecer nas câmaras de vereadores, não pode acontecer na Assembleia, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal, isso é óbvio. Se as pessoas têm o seu direito atingido, essas pessoas têm que participar do processo democrático e reivindicar os seus direitos, mesmo que a gente não concorde. E aqueles que excederem dentro do espaço, que sejam retirados na sequência, não tem problema algum. Cometeram crimes? Retira quem cometeu crime. Perfeito, ninguém está dizendo que vai defender baderna, tem que ter quebra-quebra, que vereador tem que ser intimidado, não é isso. Mas o que nós vimos é que antes de todo o processo, houve o fechamento da casa, é natural que isso vai gerar uma animosidade, vai esquentar o clima, bom, e o resultado foi esse. Mas o que mais me preocupa é que a Guarda Municipal, da qual eu sou um apoiador desde do primeiro momento, sempre apoiei as guardas municipais, sempre, inclusive tinha uma frente parlamentar lá na Câmara de Vereadores que eu fazia parte, sempre defendi que a Guarda Municipal é um órgão relevante de segurança pública. Eu, como policial, fui muito criticado por colegas policiais e mesmo assim disse que a Guarda Municipal merece ter respeito, merece ser equipada e é um órgão de segurança. O que nós vimos ontem ou é um despreparo ou é algo que foi deliberado pelo comando da Guarda Municipal e pela presidência da Câmara de Vereadores. Nós não podemos aceitar, de forma alguma, que vereadores, que são autoridades daquela casa, sejam agredidos pela segurança da casa. É como se aqui na Assembleia Legislativa, agora a Polícia Legislativa começasse a agredir deputado no meio de uma negociação, no meio de uma votação. Honestamente, é isso que a gente viu lá. Os vereadores não podem ser agredidos pela segurança da própria casa. Não faz o mínimo sentido. É exatamente isso que aconteceu. É como se aqui deputados estivessem dialogando com a Polícia Legislativa, que nós trabalhamos aqui todos os dias em conjunto, e a Polícia Legislativa começasse agora a dar tiro de bala de borracha e gás nos próprios deputados. Honestamente, isso é democracia? Isso faz algum sentido nesse momento? É um absurdo. E o pior, deputados da capital que foram dialogar foram agredidos. Nós temos aqui o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Rosseto, que levou 3 tiros de bala de borracha nas costas. Nas costas. E outra, qualquer policial sabe que tiro de bala de borracha se dá abaixo da linha da cintura. Isso é básico da técnica. Quanto mais pelas costas. É só nós refletirmos. Tiro nas costas significa que a pessoa estava saindo, estava fugindo. Não é ilegítima defesa. E eu quero ver como é que o prefeito Sebastião Mello vai lidar com isso. Isso é um dado concreto. Um deputado estadual de 65 anos, que já está no Estatuto do Idoso, que estava se retirando, levou 3 tiros de bala de borracha nas costas. Fora os outros vereadores, que levaram gás. 2 vereadoras, as mulheres, que foram pro HPS,
para o hospital de pronto-socorro, mais de 6 feridos, e é esse o exemplo que Porto Alegre deixa, num dia que estava sendo votada uma lei contra os catadores, que é o povo mais vulnerável que temos na nossa capital, a classe de trabalhadores talvez mais vulnerável da capital, para entregar para ricos, né, esse serviço. E, paralelamente, nós tínhamos a questão do DEMAI, que é a água e o esgoto de Porto Alegre sendo entregado para iniciativa privada. E poderia ser votado naquele dia, o que prejudicaria toda a população de Porto Alegre. É um debate que toda hora está aqui na nossa comissão. Então a gente não pode aceitar e achar democrático, achar razoável, independente do nosso campo nosso ponto de vista, do nosso campo ideológico, nós não podemos aceitar esse tipo de truculência contra autoridades constituídas da nossa capital, independente se é de esquerda ou de direita, e na política nós não podemos aceitar isso. E é interessante que quem praticou isso é o mesmo grupo que diz que o 8 de janeiro foram velhinhas com Bíblia na mão, que depredaram 3 prédios públicos e eles pedem anistia. Então quer dizer, a terra plana não gira, ela capota. Então agora não, mas são os baderneiros que tem que apanhar, lá é muito legal. Ou a gente tem uma lógica que realmente seja ética e seja realmente válida, ou a gente vai viver um processo muito perverso. E é interessante, dizem essas pessoas, que nós vivemos uma ditadura no Brasil. Ditadura do judiciário, ditadura comunista. Quem apanhou lá foi só a esquerda ontem. Quem levou bala de borracha nas costas foi a esquerda, não foi a direita. Bala de borracha nas costas. Um vereador quase ficou cego. Ele disse ali que a bala passou na orelha dele. Desde quando tiro de bala de borracha se dá acima da linha da cintura? Não existe. Isso é deliberado para ferir as pessoas. Então, que o prefeito Sebastião Melo seja responsabilizado por isso, que a vereadora Nádia seja responsabilizada por isso e que a Assembleia se posicione contra esse absurdo. A Assembleia não pode permitir que deputados dessa casa sejam agredidos e que isso permaneça impune na nossa capital e no nosso estado do Rio Grande do Sul. Tá aí. Como diz aqui a Maria Cristina, a fala perfeita do rádio, né? Nada mais a acrescentar. Disse tudo, né? Disse tudo. Inclusive, não chamou a dona Nádia de comandante, porque ela não é comandante, né? Não é. Vinícius, isso é uma vergonha, realmente. A Laura Lopes aqui, ó, Porto Alegre já foi alegre, agora é apenas um porto de bolsonaristas intolerantes. Efeito pai do Collor, Porto Alegre está beirando a barbárie, como diria o Maninho aqui conosco. O grande Leonel Hadi, diz o Rogério Carvalho. É, realmente, né? É uma situação lamentável, mas tem resistência ali dentro da Câmara dos Vereadores. Nós temos uma bancada muito combativa, jovem, né? O nosso Bruno Matos, né? Nosso camarada que já esteve aqui conosco, estava lá nas cenas, eu vi ele ali em algumas fotos, né, o vereador aqui de Porto Alegre, da juventude do PT gaúcho, né, a vereadora Natasha, nós temos uma Juliana Medeiros, temos uma bancada muito combativa, o Giovanni Culau do PCdoB, né, nós temos ali uma bancada fortíssima, Adilson Oliboni, que resiste, faz o trabalho muito bem feito, debate de ideias, pontuando as questões e colocando essa gente aí contra a parede, como eles devem ser colocados, né? Ó, o Vinícius aqui, ó, uma vez numa manifestação parecia uma guerra, em 2013, tivemos que correr para fugir deles na altura da João Pessoa, perto da Redenção. Encarnação Melgar, barbárie foi instalada em São Paulo com a privatização da Sabesp, empresa que fornece água e saneamento, aumento de pontos de pedágio nas estradas estaduais, privatização da educação e metanol. Despreparo total da Maria Cristina. Não tá fácil, né? Não tá fácil, pessoal. E o Ciro Gomes, hein, pessoal? E o Ciro Gomes? Vocês viram o Ciro Gomes? Quem é que viu o Ciro Gomes? Tem que comentar aqui, né, pessoal? Tem que comentar até para a gente se divertir um pouco, né? Se divertir especialmente com aquela turma que dizia que o Ciro Gomes era de esquerda, gente. Quem é que tá aqui no chat que acreditou que o Ciro Gomes era de esquerda?